Convido a amada igreja a levantar as mãos para o lado do pregador que vai trazer a palavra para nossos corações e oremos por ele. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, Pai amado, aqui está teu filho na tua presença, como sempre está. Jesus amado, usa teu servo, Jesus querido, que tudo que sair da boca do teu servo seja o Senhor falando, que ele venha diminuir, mas o Senhor venha aparecer na vida dele, Jesus. Jesus, traz uma palavra para teus filhos, para tuas filhas, Jesus, aquilo que eles precisam ouvir, não o que eles querem ouvir. Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido vocês para abrir a palavra no livro de Números, capítulo 13, versículo de número 1. Versículo 1. A gente vai estar lendo do número 1 até o 3 e depois na sequência a partir do número 16. Números, capítulo 13, versículo 1. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Da tribo de seus pais enviareis um homem de cada tribo, sendo cada um príncipe entre eles. Daí pulando para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: Subi por aqui para o lado sul e subi a montanha. E vede que terra é, e que povo que habita nela, se é forte ou se é fraco, se é pouco e se é muito. E também como é a terra em que habita, se é boa ou se é má. E quais são as cidades em que eles habitam, se são arraiais ou fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, e se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai os frutos da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para o lado sul e vieram até Hebron, onde estavam ali Aimã, Sesai, Talmai e os filhos de Anak. Depois foram até o vale do Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar de Vale do Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes a notícia e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra, e contaram-lhes e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Então toda a congregação levantou sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a congregação, e lhes disseram: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto.
Por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Essa é a palavra. Eu queria profetizar aqui nessa noite. Eu creio que a presença de Deus já está nesse lugar. E eu acredito que essa palavra vai falar dentro do íntimo de cada um que está aqui. Então, a palavra conta sobre o momento em que o povo de Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, que é a terra que Deus prometeu a eles. Durante muito tempo eles sofreram no deserto, mas Deus sempre esteve com eles durante o caminho. Então, Deus ordena a Moisés que ele pegue uma pessoa, um homem, né, um príncipe de cada tribo, das 12 tribos de Israel, que ele mandasse como espiães a essa terra, para que eles viessem a dizer como que era aquela terra, se era uma terra em que tinham gigantes, como se tinha muita gente, se as cidades eram fortalezas, e eles queriam ter a certeza de que era aquela terra que emanava leite e mel, da qual Deus tinha prometido para eles. Porém, a Bíblia vai relatar que esses homens eles conhecem a terra, realmente era o que Deus tinha prometido para eles. Porém, e eles contam esse testemunho. Quando eles retornam, o povo se encontrou naquele momento com muito medo de enfrentar aqueles inimigos. E Caleb, porém, com exceção de Caleb e Josué, que mais para frente a Bíblia vai mostrar que eles tiveram fé, eles não tiveram medo e eles falaram, porque eles sabiam que Deus estava com eles. E em meio a isso tudo, Deus, eu acredito que ele tinha um propósito, porque ele podia ter mandado esses homens para simplesmente relatar a Arão e a Moisés, que eram os líderes. Só que eles relataram diretamente a toda a congregação de Israel, porque eu acredito que Deus tinha a intenção de conhecer o que tinha no coração de todas as pessoas. A promessa que Deus tinha dado, ele não tinha dado só a Moisés. Deus tinha feito a promessa para todo o povo de Israel. E só com a fé de Moisés, o povo não ia conseguir adentrar aquela terra que foi prometida para eles. Eles não iam conseguir ter aquela vitória que estava prometida por Deus. E Deus queria saber o que tinha no coração de cada um. Por isso que eles foram colocados, toda a congregação na frente deles. E naquele momento, o povo murmurou contra Deus. Durante todo o caminho, o povo recebia comida de Deus, o maná que caía do céu todos os dias. O povo era guiado por uma coluna que de dia ela era um fogo, de noite ela era fogo, de dia ela era uma nuvem para proteger eles do sol. Deus abriu o Mar Vermelho e fez inúmeros milagres para que eles conseguissem prosperar naquele deserto. Mas mesmo assim o povo ainda tinha dúvidas, eles não creram quando eles se encontraram de frente com um desafio. A verdade é que o povo disse que eles falaram, não conseguiremos porque é um povo mais forte que nós. Só que não era um povo mais forte que Deus. Naquele momento, eles não tiveram a fé que eles precisavam para ter aquela vitória. Então, a palavra que eu tenho para dizer hoje é que Deus tem promessa na nossa vida, na minha e na sua. Só que antes dele te colocar sobre essa vitória e te entregar na tua mão, ele vai te provar. Ele vai querer saber o que tem no teu coração e se você tem fé nele. O Espírito. Então, em meio a esse momento, Josué e Caleb, aqui no no capítulo 14, no versículo de número 13. No versículo de número 5. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante toda a congregação, e Josué, filho de Num, e Caleb rasgaram as suas vestes, e eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então ele nos porá nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Não
Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temam o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que apedrejassem ele, e naquele momento a glória do Senhor apareceu. No versículo 13, Deus falou a Moisés. Na verdade, no versículo 11, até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Eu acredito que a gente também é assim muitas vezes, porque às vezes a gente está numa situação, num emprego, por exemplo, e a gente ora para Deus colocar a gente num emprego melhor, levar a gente para um lugar melhor. Só que quando a gente chega nesse lugar, a gente pode ser perseguido ou humilhado, ou a gente pode encontrar dificuldade. E nesse momento, é o momento que a gente fala, poxa, Deus me tirou do emprego que eu estava para me colocar nessa situação. Ou você pode estar passando um problema com a sua família, qualquer que seja a dificuldade, e aí você vai lá e pergunta, questiona Deus, quando na verdade você tinha que estar glorificando Deus pela dificuldade que está passando. Porque se Deus está provando tu naquele momento, é porque Ele tem a intenção de te dar a vitória logo na sequência. E esses foram Caleb e Josué. No momento que apareceu a dificuldade, eles sabiam que Deus ia estar com ele. E assim foi feito. Só que Deus, ele se irou contra o povo de Israel e ele deixou mais 40 anos no deserto. Uma bênção que era para ter chegado para eles naquele momento, Deus atrasou 40 anos e ele não deixou que aquele povo que não tivesse fé recebesse. Quem recebeu foram os filhos deles. Deus não permitiu. Somente Josué e Caleb foram receber aquela terra. É verdade que era uma terra que tinha muitos inimigos, mas a Bíblia prova que Josué feriu 31 reis para conseguir dar essa vitória. Deus derrubou as muralhas de Jericó para que eles pudessem entrar. E em todo momento Deus esteve com eles. Então, essa é a mensagem que eu tenho hoje. Eu digo para vocês que Deus não quer ver vocês murmurando, Deus quer que vocês digam, eu vou em frente, Deus vai me ajudar e essa vitória vai sair. Eu agradeço pela minha oportunidade e encerro por aqui. Essa palavra é uma palavra verdadeira, ela está na Bíblia Sagrada e, inclusive, nós estamos assistindo esse filme que Moisés libertou o povo da escravidão para chegar até nessa terra prometida. Mas Moisés não chegou a essa terra prometida. Ele que era o chefe, que era aquele que comandava todo o povo de Israel. E por que ele não chegou à terra prometida? Porque ele se irou com o povo. E ele desobedeceu ao Senhor. E na hora, o povo pedia, como pedia maná, pedia água, e não tinha no deserto. E Deus mandou Moisés tocar na rocha para que vertesse a água. Mas Moisés estava irritado com o povo e ele chegou na rocha e bateu forte na rocha. Veio a água, sim, mas Deus não mandou ele bater na rocha. Era simplesmente para ele tocar na rocha. E por isso aí ele não entrou, ele não foi beneficiado
para entrar na terra prometida. Aí, chegando o tempo dele, ele passou o comando para Josué. E Josué, então, depois que Deus recolheu Moisés, Josué foi o chefe deles. E foi de toda aquela multidão de hebreus que foi libertado da escravidão, só os 2 que entraram na terra prometida. Foi com o que o irmão pregou. Somente de milhares e milhares de hebreus que foram libertados entraram na terra, não entraram na terra de Canaã. Porque muitos eles desobedeciam tanto a José como os mandamentos de Deus. E muitos deles foram engolidos pela terra. A terra se abriu e engoliu todos aqueles que eram desobedientes à palavra do Senhor e desobedientes a Moisés. Então, somente esses 2 conseguiram entrar na terra de Canaã. E Deus deu o mesmo poder para Josué, o mesmo poder que ele deu para Moisés, ele passou para Josué. E nessa terra prometida é a terra que Deus tem para nós. Essa terra, Deus está nos guardando, mas só vai entrar nessa terra prometida aqueles que estão em obediência com o Senhor. Do contrário, nós não vamos entrar. Isso está na Bíblia Sagrada e se alguém ainda não olhou esse filme, olhe para vocês verem que realmente o que está passando, o que passa naquele filme é o que está na Bíblia, é o que o irmão, que o pregador relatou para nós. Muitas vezes nós temos a bênção para receber, mas por desobediência nós não recebemos, como a maioria daqueles que desobedeciam na época, desobedeciam Moisés, desobedeciam a palavra de Deus, que tudo aquilo foi entregue para Moisés por Deus. Foi Deus que usou Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Já desde o início, Moisés foi escolhido por Deus, que os pais dele esconderam ele durante 3 meses depois do nascimento de Moisés. Para quê? Para que ele fosse o libertador do povo de Deus. Quando eles não conseguiram mais esconder Moisés, a mãe colocou ele dentro de um cesto de vime, calafetou e botou no rio. Mas aquela proteção desse cesto era a salvação de Moisés, aonde a filha do faraó achou o menino e salvou o menino para que fosse o libertador. Então, Deus tem uma promessa
para mim e para ti, para todos nós, Ele tem. Ele tem a benção, Ele tem a vitória para nos dar, mas nós somos desobedientes com Ele. Para nós ter a nossa vitória, nós temos que entrar no estreito, ficar no caminho do Senhor e obedecendo Ele. E a nossa grande vitória, a maior vitória que nós temos para receber, e nós vamos receber, é o nosso galardão, é a terra prometida que Ele tem para nós entregar. Mas se nós não obedecer Ele, vai acontecer o que aconteceu com Moisés. Moisés era o salvador dos hebreus. Moisés era o escolhido de Deus. Mas pro fim, ele se irritou com o povo e acabou perdendo a bênção dele. Ele viu, ele enxergou a terra prometida antes de morrer. Na última hora, no último momento de vida dele, Deus levou ele até um monte aonde ele enxergou a terra prometida. Mas ele não teve essa oportunidade, ele não teve a bênção para chegar até na terra prometida. E assim acontece com cada um de nós. Podem ter certeza disso. Nós que somos rebeldes, o povo de Deus é rebelde. Nós querendo ou não querendo, mas é a verdade, nós somos rebeldes. Nós não andemos no caminho de Deus como Ele quer, como Ele manda. A palavra do Senhor nos fala, se o meu povo obedecesse e não fosse rebelde, eu sarei a terra. Mas nós, e está cada vez ficando pior, está cada vez com mais desobediência. Por isso que está cada vez acontecendo, das mínimas coisas até as grandes coisas. Não só no município que nós moremos, mas em todo o estado, em todo o Brasil e em todo o mundo. Olha essa guerra que está, faz mais de ano, quantas mil pessoas já morreram, por quê? Por desobediência à palavra do Senhor. Porque eles não querem Deus, eles querem outro lado. E assim acontece em toda parte do mundo. É mais grave, é menos grave, mas acontece. Eu quero dizer, amada igreja, que amanhã o culto é Santa Ceia. Quem toma Santa Ceia, não deixe de vir tomar Santa Ceia. Venham tomar Santa Ceia, porque Santa Ceia é do Senhor. Ele criou Santa Ceia para quê? Para nós purificar dos nossos pecados. A carne, o pão ser transformado na carne do corpo de Jesus é para nós alimentar. O sangue de Cristo é para nós purificar dos nossos pecados. Então venham tomar a Santa Ceia. Vocês que estão batizados, tomem a Santa Ceia. Não deixem de tomar a Santa Ceia porque você está fumando, porque você toma a tua cervejinha, porque você está no adultério, você não está casado. Não interessa. Chega no local onde você vai tomar Santa Ceia, você dobra o teu joelho, coloca os pés para trás e pede perdão dos teus pecados, teus erros, tuas falhas, e tome a Santa Ceia. Que a palavra que fala sobre a Santa Ceia, ela diz: examine-se o homem a si mesmo, para que não seja condenado para si. Então, se nós confessar, orar e pedir perdão,
nós podemos tomar Santa Ceia. Ninguém pode proibir de um filho de Deus não tomar Santa Ceia, porque está fumando, porque está bebendo a sua cervejinha, porque está jogando. Nós não podemos proibir, porque a Santa Ceia não é de pastor, não é de missionário, não é de pregador. A Santa Ceia é do Senhor. Quando ele serviu a Santa Ceia, aonde me foge o nome dele agora, que entregou Jesus, ele tomou a Santa Ceia. Jesus deu a Santa Ceia para ele. E ele sabia, Jesus sabia, que ele ia ser entregue por aquele bandido. E Jesus deu a Santa Ceia para ele. Mesmo ele sabendo que ele estava sendo traído por ele. Então, cada um de nós devemos participar, tomar o sangue de Cristo e comer da carne dele, para nós ser fortalecido e ser liberto de nossos pecados. Então, amanhã é dia de Santa Ceia. Você venha tomar Santa Ceia conosco. Não deixe de participar. Esquece os probleminhas que estão no lado, esquece o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, mas não deixe de vir tomar Santa Ceia, não deixe de ir no teu ministério tomar Santa Ceia, seja aonde for. Porque se nós olhar para o irmão, para a irmã, se nós olhar para o homem, nós não tomemos Santa Ceia e nós não ficamos em igreja nenhuma. Nós fiquemos que nem pedra redonda, rolando para lá e para cá e não criemos raiz em parte alguma. Então, eu peço a vocês encarecidamente, tome Santa Ceia. Eu convido a amada igreja, aqueles que podem se colocar em pé, para nós fazer uma oração para encerrar o culto desta noite. Amanhã de manhã o círculo de oração vai estar aqui das 8 às 9. Quem sentir no coração, venha, já que é um domingo de Santa Ceia, vamos se purificar no dia de amanhã. Convido a amada igreja a levantar as mãos para lá das nossas casas e oremos, Pai. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, estamos aqui na Tua presença ainda, Pai, pedindo perdão mais uma vez dos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Jesus amado, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Sua casa, para nós louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Jesus amado, o Senhor trouxe nós até aqui com segurança, então leva nós de volta com segurança para nossas casas, Jesus. Coloca Teus anjos na nossa frente, varrendo o caminho por onde nós passar. Vai derrubando as barreiras, muralhas, Jesus, para Teus filhos cruzarem. E fica como convidado de honra em cada lar, em cada família. Jesus, nós lhe pedimos, Jesus amado. E dá para cada um de nós aquilo que nós vamos buscar, Jesus, que é a Sua presença, Jesus. Jesus amado, leva-nos de volta para casa, nós te pedimos, Jesus, e dá para nós o que nós vamos buscar, se for da Sua vontade e se for para o nosso bem. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Temos liberado, podemos ir com Jesus.